Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. A fé, força e impulso para a caminhada diária é um grande dom de Deus para nós. Ela nos leva a compreender que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Peçamos então que o Senhor cada vez mais aumente nossa fé para sempre querermos escutar o que Ele nos diz. E o Evangelho deste sábado, dia 18 de fevereiro de 2023, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é o 9, versículos do 2 ao 13. Naquele tempo, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés. Estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias, para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, o Evangelho de hoje nos traz a reflexão sobre o episódio da transfiguração de Jesus. Ele, verdadeiro homem, vive todas as dimensões da existência humana, ou seja, da glória até o sofrimento e a morte. No alto do Monte Tabor, a sua glória torna-se então manifesta, porém Jesus está diante de Moisés, de Elias, ou seja, diante de todas as profecias que foram feitas em relação a ele, principalmente as que se referem à sua morte e ressurreição. Jesus então nos mostra que a verdadeira realização humana encontra-se em fazer a vontade de Deus, amar até o fim. A morte de cruz foi colocada pelos homens como condição para que Jesus amasse até o fim, e Jesus não fugiu do seu compromisso. Mostrou que é sim perfeitamente cumprir a vontade do Pai até o fim. Agora, a pergunta que poderíamos pensar hoje é a seguinte: o que há de tão importante na transfiguração de Jesus? A transfiguração, meu querido e minha querida, dá-nos uma visão antecipada da vinda gloriosa de Cristo que transfigurará este nosso miserável corpo num corpo glorioso como o seu. A transfiguração também nos lembra que é necessário que passemos por muitas tribulações para então entrar no reino de Deus. Podemos também aprender desta bela passagem do Evangelho de hoje que é a divindade e a intimidade de Jesus com o Pai e os profetas do Antigo Testamento que se unem. Só um homem Deus poderia fazer o que ele fez. Aquilo serviu para os 3 discípulos,
para aqueles homens deixarem para trás qualquer dúvida que ainda pudesse haver quanto à divindade de Jesus, para também que a mensagem do Mestre chegasse a cada um de nós como chega hoje. Mesmo assim, Jesus ainda pediu que eles guardassem segredo sobre o que eles viram, até que acontecesse a ressurreição. E quando perguntado sobre Elias, o que deveria vir antes do Filho do Homem, Jesus afirmou que Elias prometido já havia vindo. Só que os homens fizeram dele o que quiseram, mataram. Esse Elias era o próprio João Batista, ele que veio para endireitar os caminhos, tudo para a chegada de Jesus. Ele fez o que pôde para cumprir sua missão e foi isso que garantiu os seguidores fiéis a Jesus desde os primeiros dias de sua missão. Agora e eu? E cada um de nós? Será que Jesus precisa se transfigurar na minha frente para que eu acredite nele? Será que eu estou esperando algo extraordinário acontecer para que decida sim a seguir Jesus incondicionalmente? Ele mesmo não nos engana dizendo que vai ser fácil, nunca fez isso. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Não é fácil, mas o fardo se torna leve, porque ele nos ajuda a levar. Então que saibamos reconhecer as transfigurações de Jesus nas pessoas, principalmente aquelas que nos rodeiam, e também deixemos Jesus se transfigurar em nós, para que as pessoas possam ver, reconhecer o alcance cada vez mais da pessoa de Jesus através de nós. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que este belo evangelho de hoje vai nos conduzindo. Jesus, ele escolheu Tiago, Pedro e João, levou-os à montanha a fim de desvendar para eles mistérios que ainda não podiam alcançar. A transfiguração, então, de Jesus é, sim, claramente uma prova real de que o homem pode ser, pode viver muito além do que é convencional, rotineiro. Jesus transfigurou-se na sua própria carne, com as suas próprias vestes. A princípio, os discípulos tiveram medo. Agora, depois, se extasiaram diante de tanta beleza. E Jesus também nos leva hoje para a montanha. Nos leva nos momentos de oração, tudo para que nós também possamos fazer a experiência com a sua presença brilhante que nos extasia, vai transfigurando todo o nosso ser, o nosso interior. E sabemos que subir uma alta montanha requer um esforço pessoal, esforço que nos faz desinstalar do nosso comodismo, abrir mão de muita coisa, abrir os horizontes e ir mais além da nossa vidinha do dia a dia. Aquele que sobe a montanha com Jesus, esse consegue enxergar a sua glória e também será contagiado com a sua beleza. E na medida em que nós vivemos uma intimidade com Jesus, nós também vamos vendo transfigurar-se em nós as nossas ações, as nossas palavras, os nossos sentimentos e pensamentos. A manifestação do poder de Deus em nós muda então as nossas estruturas, o nosso jeito de ser, o nosso modo de ser, melhor dizendo. A transfiguração de Jesus nos revela a glória, o poder de Deus que também age em nós de uma maneira concreta, nos faz sair da nossa humanidade que é terra para conviver com a realidade do céu que está dentro de nós, no nosso espírito. Então, aos poucos, o Senhor vai fazendo o serviço de lavadeira das nossas almas e quando também espiritualmente nos deixamos conviver com Jesus na oração, na adoração, na meditação da sua palavra, nós também ouvimos a voz do Pai que nos diz: "Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz." E o Pai nos manda escutar o seu Filho, a fim de que possamos descer da montanha e fazer tudo do jeito que ele nos revelou. Então, com certeza, nós não teremos mais dúvidas que o espiritual se revela a partir do que os nossos olhos veem, do que os nossos ouvidos ouvem, independente do que as nossas mãos possam tocar. Amém?
Muito obrigado, você que me acompanhou até este momento na reflexão. Amém. Que Deus te abençoe e te proteja. É sempre muito esperado este nosso encontro. Fico muito feliz com a sua companhia. Se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários: Senhor Jesus, eu te amo. Eu creio em ti, Senhor, mas aumentai a minha fé. Assim, um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia.